Então, quando você me pediu assim pra gente fazer uma live, né, Vanessa, e me falou, vamos fazer sobre sistêmica. E eu fiquei pensando, a gente falando sobre sistêmica, né? E tudo bem, porque pra gente isso é antigo, mas pra quem tá chegando agora, isso é totalmente novo, né? As perguntas são as mesmas, as dúvidas são as mesmas. Uhum. Mas assim, assistindo um filme, alguém falou esse nome que a gente deu para nossa live, né? São os segredos que nos adoecem. E é exatamente isso, né? Me lembro de algumas conversas nossas sobre pessoas que a gente atendia e às vezes trocando alguma figurinha. E a gente sempre comentava assim, como as crianças sabiam que não estavam sozinhas no útero, como elas sabiam que os pais tinham se separado ou falavam de alguma coisa que os pais nunca tinham comentado, né? E isso a gente vê muito dentro da sistêmica. E de fato são os segredos que nos adoecem, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? O físico é o último estágio, né? Uhum. É quando a mente e o espírito não deram conta de suprir e daí ele lança para o corpo. É o último recurso, né? Eu vivo esse último recurso e tenho aprendido muito com isso, então não é difícil para mim falar sobre isso, né? E daí eu fiquei pensando assim, né? Vamos falar sobre segredo. Mas o que é um segredo, né, Vanessa? Que é um segredo? O que é um segredo, gente? E daí? Eu acho que tem vários tipos de segredos. Exatamente. Mas um segredo, em geral, ele é algo que foi Escondido. omitido, ficou escondido, é um sigilo, né? É algo que buscou proteger alguém ou uma situação, enfim, algo que se esconde para a proteção, Por né? E por amor. trás de um segredo, por amor, exatamente, sempre guiado pelo amor. Inclusive as nossas crenças, né? O que tem por trás do segredo? Quais são as crenças, né, que um segredo esconde? Se a gente pega assim alguns anos, poucos anos atrás, né, existia aquela roda onde as mães que ficavam grávidas de um homem casado ou que ficavam grávidas antes do casamento, elas iam lá, colocavam essa criança lá, né, e isso Uhum. ficava lá, velado como uma forma de Uhum. segredo. Mas qual é a crença por trás disso, né? Uma mulher não podia ficar grávida ou manter uma relação sexual antes do casamento, porque isso era pecado, né? Como as Uhum. pessoas vão ver, como ela vai ser vista diante de um povo, de uma sociedade, na própria família. Então, Uhum. quais são as crenças que norteiam os nossos segredos? Todos nós temos segredos, né? A gente está falando aqui de sistêmica, mas eu me lembro de uma vez que você chegou para mim e falou assim: tem alguma coisa entre eu e meu primeiro marido que não tá certo, que não se resolve. Né? Vamos olhar isso. E a gente descobriu, lembra, que tinha um acordo, né? Que vocês fizeram ainda muito jovens e que de alguma maneira ficou guardadinha ali, como um Uhum. segredo, né? E que quando Exatamente. você percebeu, você falou: nossa, eu não lembrava mais disso. Então nós também guardamos coisas. Não que seja algo para proteger, mas nos proteger e proteger a nossa mente, né, de sofrer. O Rogério quer bater um papo com a gente, é isso? Põe Pera ele aí. aí. Não. Aê, meu Deus, acho que eu tirei ele, amor. Foi sem querer, viu? A gente tá aprendendo. Tenta de novo, não sai daí não. Mas então é isso que eu acho bacana, a gente também poder ver quais são os nossos segredos e aonde estão enraizados os nossos segredos, né? Porque Por às que a vezes, gente esconde? às vezes esse segredo que você pensa que é algo, não precisa ser algo grandioso, né? Às Sim, não vezes é um precisa. pequeno detalhe e ele vai se enraizar às vezes num lugar, numa parte do seu corpo, né? Às vezes Exatamente. o que eu costumo dizer é que quando chega no corpo, no local onde ele chega, né? É a peça do quebra-cabeça para você desvendar esse segredo, Exato. né? E perceber que às vezes dentro de um segredo existem muitos outros segredos, né? Desde quando eu peguei o diagnóstico do tumor, o que que eu fui fazendo? O que que eu fui percebendo, na verdade, né?
que surgia uma informação, mas daqui a pouco daquela informação surgia mais um monte de informaçõezinhas em volta dessa informação, que a princípio parece pequena, mas que está enraizada em muitos lugares, em muitos ancestrais, né? Na vertical, na horizontal, de todas as maneiras, né? E como isso pode influenciar as nossas gerações à frente? Né? Como os segredos que nós guardamos por amor, também por amor lá na frente, pode chegar como uma forma de doença psíquica ou física para um dos nossos que estão vivendo ali um pouquinho mais à frente. Então, todo o trabalho da sistêmica, inclusive, é desfazer esses emaranhados, né? Porque a doença... e aqui a gente está falando de doença, mas de uma forma ampla, porque vamos supor, uma pessoa que come demais, ela está doente. Uma pessoa que passa o dia inteiro na internet falando mal da vida dos outros, ela está doente, é uma doença psíquica. Então, assim, não entender doença como algo grave. Ou eu não entendi. Uma pessoa que gasta demais, né? Exato. Sabe que não tem aquela quantidade descontrole. De dinheiro, tem descontrole. Exatamente, né? E por que que ela faz isso, né? É um comportamento. Nós também herdamos comportamentos. Né? E aqui a gente fala herdando através do quê? Da nossa mente, até porque é a nossa mente também que produz todas as doenças, todos os comportamentos, né? O corpo vai reproduzir, mas quem faz é a nossa mente. A doença começa aqui, né? Se ela começa aqui, de onde ela vem? Então ela não tem que vir só do corpo, de uma parte genética. Entendo sim que quando doentes nós precisamos de uma medicação, muitas vezes, né? Mas que também muitas vezes nós podemos cuidar da nossa mente e não precisar de um medicamento. Olha só, esses tempos atrás eu tive um caso de uma pessoa que ela sonhava que ela estava abusando das pessoas. E aí aquilo começou a mexer demais com ela, porque ela nunca vivenciou esse tipo de coisa. E a gente começou, então, a olhar para isso, né? Porque era uma coisa muito sequente. Vira e mexe, ela vinha para a sessão. Voltou? Caiu de novo. Voltou? Então, vira e mexe, ela vinha e o sonho continuava, né? Era um sonho que voltava naquela situação. E a gente resolveu constelar esse sonho. E aí tinha um segredo, né? Que quem tinha sido abusado, na verdade, tinha sido o pai dele. O pai dessa pessoa tinha sido abusado. E aí, aí que ela foi entender todo o comportamento, a relação com o pai, a relação que esse pai tinha com os netos, né? Então, desse segredo, quando isso foi desvelado, quando isso pôde ser olhado pela família, muitas lives, né, ao mesmo tempo dela, que era completamente abusivo. Voltou? Aí, agora voltou. Então, aí o comportamento do filho dessa pessoa, que era uma criança completamente abusiva, que vivia batendo em todas as crianças na escola, mudou completamente. Ou seja, aquele comportamento da criança era reflexo daquele que estava escondido, que não tinha sido acolhido lá atrás, lá no avô. É essa informação, né, que fica dentro do sistema e que mesmo não sendo verbalizado, ou mesmo as pessoas não tendo conhecimento, isso fica, né? Porque o que é o nosso pensamento? Ele é uma energia, ou seja, ele é uma consciência, está vivo, nós estamos vivos. Então, existe uma energia pairando aqui, uma frequência, e o nosso pensamento é uma frequência. Então, mesmo não sendo falado, isso está dentro desse campo, né? A constelação vai exatamente para esse lugar, ela vai trabalhar os campos de informação, né, daquilo que está muito sutil e que a gente muitas vezes não consegue observar, né? Vamos dizer a olhos nus, vamos dizer assim, né? Uma coisa interessante observar dentro dos sistemas é que os segredos eles trazem exclusões.
né? E toda exclusão, em geral, ela também vai trazer o quê? O rompimento de uma outra lei, né? De uma outra ordem, que é a da hierarquia. Vamos dizer que um filho, por exemplo, né? Um segundo filho que foi criado como primeiro porque aquela mãe lá ficou grávida antes, deixou a criança lá na rodinha com as freiras, e esse filho é criado ali como primogênito, mas ele sente que existe algo antes dele, ou sente um desconforto em relação àquele lugar, né? Porque só aí nós já temos duas quebras, o que também vai ocasionar a terceira, né? Que vai desarmonizar tudo. Então, o nosso dar e receber também vai ficar comprometido. Isso a gente falando de um segredo, né? São muitas outras coisas que podem desarmonizar. Você Pode sabe, falar. Lu, que depois que você colocou, que a gente conversando e daí definiu o tema que a gente ia conversar, e daí hoje à tarde que a gente estava trocando mensagens, conversando sobre a live, eu fiquei pensando, quantos segredos será que existem por trás do coronavírus? Nossa, Porque inúmeros. atingiu a humanidade inteira. Então, assim, ele veio para resolver alguma coisa, não só no âmbito pessoal, né? Mas enquanto humanidade. Sim, com certeza, ele presta um grande serviço. Se a gente conseguir olhar com essa amorosidade, então o que que acontece? Nós podemos tirar o medo, né, deixando só aquele medo que é o medo natural do nosso instinto de sobrevivência, e podemos Travou. ação, com cuidado, colocar um amor, porque tudo aquilo, o vírus, ele vem representando muito das nossas exclusões. E tudo que está excluído precisa ser acolhido, né? A própria, ele já vem em forma de doença, inclusive, e ele já vem para o estágio do corpo. Quer dizer, ele já passou pelo espiritual, já passou pelo mental, agora ele já está chegando no corpo, está atingindo as pessoas fisicamente. Quer dizer, já é o terceiro estágio. E depois desse, aí é a gente que tem que escolher, né? Você fica com o quê? Você fica com a vida, você vai vibrar na vida ou você vai vibrar na frequência dele? O vírus tem uma frequência e ele está aí à disposição. É o trabalho dele. Então, cabe a nós incluí-lo, olhá-lo com amor, perceber quais são os movimentos que se realiza em virtude da chegada dele, né? E daí a gente fica nesse poder. Aqui sim, talvez a gente realmente tenha um poder de escolha, um livre-arbítrio até certo ponto, vamos dizer assim, né? No sentido de poder escolher se eu fico. Porque mesmo dentro desse cenário, nós podemos escolher ficar felizes durante o dia, de bem-estar, né? Não é porque, por exemplo, tá, agora eu descobri que eu tenho um tumor, então eu vou ficar triste, já vou me entregar para a morte. Não, não é assim que funciona. Eu posso escolher. Isso tá aqui, por quê? Para que isso tá aqui? O quanto que eu cresci com isso? Quantos medos foram embora a partir disso, né? O quanto eu voltei talvez para o meu caminho, para a minha missão, observando o que aconteceu comigo, observando agora também tudo isso, né, que tem acontecido. Eu vi as pessoas correndo para o supermercado, né, e comprar comida e tudo mais. E dentro da parapsicologia a gente estuda muito isso, né, porque fala sobre a civilização da abundância e da carência, né? E claro que nós somos o misto dos dois, né? A gente vem das civilizações de carência, é claro, e eles tiveram que armazenar, eles tiveram que fazer isso, eles vieram pós-guerra, de tempos de muito frio, de lugares onde a alimentação era escassa. E nós temos essas memórias, é claro. Mas assim, também não seria uma grande oportunidade agora de trabalhar isso na gente? Exatamente. Né? Exatamente. Eu falei aqui em casa, a gente não vai comprar nada mais, a gente vai toda semana comprar só o que a gente precisa, como a gente Isso. tem feito até agora, porque está tudo bem. E se faltar um feijão, a gente pode comer macarrão. Se faltar macarrão, a gente pode comer um fubazinho, um bolo de milho, não importa, entendeu? Porque Exatamente. nós temos muitos alimentos, nosso país é um grande produtor de alimentos. Então a Sim. gente não precisa ter tanto medo assim, né? E aí, se a gente for pensar, a gente tem um pequeno agricultor aqui, né? Isso não vai faltar pra gente, né? Eles me entregar na porta de casa, né? Então, Sim, a gente, essa memória de escassez que ativou, né? Essa memória, exatamente. memória de guerra, né? Uhum.
peraí, estamos em guerra, os nossos bisavós, eles foram convocados para a guerra, né? Sim, com E aí certeza. o movimento era esse mesmo, de ir para o mercado e estocar um monte de comida. E aí fizeram exatamente os Eles nossos. precisavam fazer isso, né? Porque senão eles realmente morreriam de fome. Mas essa Exatamente. era uma realidade deles, né? Exato, exato. O que não é nossa realidade agora, né? Aí Sim. tem muita gente que chega para mim em atendimento agora com muita ansiedade e fala assim para mim: eu tenho medo de morrer de fome. Eu falo: calma, como que você vai morrer de fome? Né? Ah, Me, não. me, me explica como é que é esse morrer de fome, né? E daí você vai ver que, na verdade, o que se tem de conceito de morrer ali de fome daquela pessoa vai me faltar, são coisas fúteis, que não é Exatamente. alimento Isso. exatamente, entendeu? E aí você vê que realmente é essa memória de escassez que está aparecendo. Essa semana eu comentava com o Rogério aqui em casa, né? Que a gente olha para o povo da Europa, né? Muitos mortos, muitos, né? Até mais do que na China. E quando a gente vem ali para os padrões, né? De pensamento, de comportamento, o que a gente vê? Um povo que realmente foi para a guerra e morreu. Então, de alguma maneira, eles também estão honrando esses avós, bisavós, né? E Nossa, essas chega a mulheres. Então, como arrepiar o que que você eles. fala. Sim, porque isso ficou muito forte, assim, de umas 2 semanas para cá eu tenho rezado muito por eles, porque eu vejo. Outro dia eu vi aquela cena de caixão e eu olhei aquilo e falei para os meus ancestrais. Eu falei, eu sinto muito, de verdade, mas eu não vou para a morte com vocês. Eu quero ficar aqui, eu quero fazer mais. E eu honro vocês pelo que vocês fizeram, porque talvez a morte tenha sido o melhor que eles puderam fazer. O Eu melhor. não sei, eu Né? não sei Mas se eu você me vou para a vida. Eu não sei se você chegou a vê-lo, mas está rodando aí na internet uma constelação que foi feito fluvial na água, né? E a hora Ah, que eu vi. colocou a humanidade, ela caiu morta. E aí colocou o vivo foi atrás do morto. O coronavírus ia atrás do morto. Isso só se desfaz, só se Exato. resolve a hora que entra o amor, a compaixão, a solidariedade, o respeito. Né? A hora que Exatamente. esses entram no campo é que se resolve essa situação que a gente está vivendo. Exatamente isso. Né? Então, assim, o que ficou de mensagem para mim, olhando tantas mortes ali na Europa, né, foi realmente as pessoas ainda reagindo fortemente, né, executando mesmo, né, o padrão de morte, né, nisso, eu sigo você, né, por amor eu sigo você. Uhum. Porque de fato não era para morrer tantos, e por que só ali, né, naquela região específica, enfim, né? Me chamou a atenção, não sei se isso está certo nem errado, mas foi a Sim, mensagem que chegou para mim é. e que dentro das minhas memórias fez um sentido e eu trabalhei isso. Eu trabalhei isso em mim com os meus ancestrais. Né, isso de poder ficar mais um pouco, de poder sim me proteger, me cuidar da minha família, mas não querer deixar de repente eu tenho que fazer alguma coisa na rua, buscar alguma coisa no mercado, não, não vou porque eu tô morrendo de medo. Não, não é assim, calma, né? Tenha seus cuidados, suas higienes, que, como eu disse na outra live, gente, é para a vida inteira. Isso daí não é só agora. A gente Uhum. tem que cuidar da vida integralmente, todos os dias. Vírus, a gente está rodeado por muitos, entendeu? E tem algumas bactérias ainda que fazem bem pra gente. Eu vi, Não eu é? vi agora há pouco uma frase de uma pessoa na internet, achei muito interessante. Parece que de repente as pessoas se deram conta que desemprego gera fome e que É. fome gera violência. Só que isso aconteceu a vida inteira, né? Sim, com Então, certeza. olha quanta consciência esse vírus está trazendo para a gente. Coisas que antes a gente olhava e não dava importância, porque estava lá longe de Indiferença, mim. né? É. E agora eu estou olhando, agora eu estou incluindo, agora eu estou percebendo que pode chegar até a minha porta, então eu tenho que me preocupar com aquele que está à minha Claro. volta,
né? Então é todo um movimento Exato. muito grande de amor, na verdade, né? E de inclusão, né? Exatamente, é isso mesmo. É o movimento de inclusão. A gente precisa aprender a fazer este movimento, né? Que quando a gente é pequeno, a gente faz isso muito rápido, né? A gente vê nas brincadeiras de criança, eles estão sempre incluindo, né? Não, traz a criancinha, o outro vai lá e busca o outro para brincar, e a gente vai crescendo e a gente vai por ganância, por ego, por raiva, medo, N coisas, né? As nossas próprias programações gente vai se distanciando e vai criando esse muro, né, que nós chamamos de indiferença. Que a gente vê um pouquinho mais hoje, assim, durante a pandemia aí, nem sei se eu posso chamar assim, epidemia, enfim, não sei ainda muito bem como classificar tudo isso aí. Mas, assim, eu talvez classificaria como amor, né? É um nome que a gente pode dar para acolher, para incluir, né? Incluir o quê? Incluir nossos antepassados, incluir os que estão à margem, né? Como ficam os que estão à margem? Nas Exato. ruas, em lugares com nada de saneamento básico, pessoas passando fome. Quer dizer, a gente está aqui, né? Graças a Deus, assim, a gente tem essa possibilidade ainda de ter uma internet em casa, de ter uma informação, né? Mas e quem está lá na rua? E eles estão lá desde quando? Desde Desde sempre. sempre. Eles estão vulneráveis a isso que nós estamos com medo agora? Desde sempre. E provavelmente é os que não vão morrer. Você sabe que você sabe que outro dia eu estava assistindo uma live de uma psicóloga de São Paulo e ela estava nas ruas tentando resgatar morador de rua. E daí veio uma pergunta para ela, né? Mas será que eles não vão morrer, né? Aí ela respondeu assim: eles já passaram por tanta sujeira, Muitas por tanta lives, todo mundo desgraça, por lá. tanta coisa, que a possibilidade deles morrer existe, né? Mas talvez eles sejam mais resistentes que nós, né? E É realmente tinha provavelmente. alguns e realmente tinha alguns que não quiseram ir com ela. Teve alguns que quiseram ficar na rua. Sim, sim, porque é a casa deles. Sim. Sabe, a gente não está querendo ficar em casa? Uhum. A rua é a casa deles e nós precisamos respeitar isso. E incluir isso também, porque isso foi a forma que eles escolheram. E cabe a nós, amorosamente, também respeitar, né? Mas hoje eu estava assistindo uma live antes de entrar aqui com você, de um amigo meu, que ele trabalha mais com a parte espiritual, né? Ele é um paranormal. E até de vez em quando eu faço, estou fazendo algumas sessões com ele. É muito incrível o trabalho dele. Ele se chama Jorge, ele é de Cascavel. E ele é conhecido como amigo dos anjos. Então ele faz um trabalho de cura espiritual. E daí alguém lançou para ele uma pergunta, né? Falou assim, se o que a gente vivia era uma guerra. E ele disse Sim. assim, sim, é uma guerra espiritual. E infelizmente neste momento a espiritualidade carece de pessoas para nos dirigir, Nossa, até né? arrepiou. E daí, assim, ele falou: as pessoas rezam, mas elas não têm oração direcionada. Eu achei muito interessante isso, essa palavra, porque de fato, né? E assim, não vou falar dos outros, vou falar de mim, né? Do que eu sinto mesmo, que realmente nossas preces, elas são quadradinhas, né? É muito do que a gente aprendeu e a gente só fica repetindo, repete o tempo inteiro, né? Então, o que que é uma oração direcionada? É uma oração pedindo exatamente aquilo que eu quero. Sim. Né? Por quê? Porque não adianta eu ficar pedindo, eu quero um carro, né? Que nem a gente aprende na PNL. Não, mas Uhum. como que é esse carro, né? Então estou fazendo uma prece, estou dirigindo a espiritualidade. Eu quero a cura, eu quero a cura do quê? Como que eu quero essa cura? Gente, nós podemos ter as curas nos hospitais, mas nós podemos começar esse trabalho incrível nas nossas mentes, no nosso Sim. coração, entendeu? Exatamente. E daí fica mais fácil, porque vai ser menos doloroso, né? Menos, não quer dizer que não vai ser, porque todo o processo existe um sofrimento. É claro que nós estamos aprendendo, mas Você assim, se a gente sabe, puder deixar isso mais leve, vai você ser sabe, muito Lu, bom. que quando aconteceu o acidente comigo no Peru,
né? Você deseja infinitamente fazer uma viagem. Você vai fazer a viagem e você se acidenta na viagem, fora do país. E eu chorando, né? E daí a guia que estava com a gente, que é terapeuta, que é psicóloga, ela baixou perto de mim e falou: você tá chorando por quê? Aí eu falei: porque tá doendo. Por que mais? Aí eu falei: porque eu tô frustrada. Ela: ah, bom. Tá? Aí ela falou assim para mim: você tem duas escolhas. Ou você acolhe o que você está vivendo agora e entende que essa é a sua jornada, ou você vai ficar brigando com isso a vida inteira. E vai fazer da sua vida um mar de frustração. Você escolhe o que você quer. Naquele momento eu entendi que eu tinha que abraçar o que havia acontecido comigo e olhar para isso, né? E eu penso que isso que você está colocando agora é exatamente isso. Adianta ficar com medo? Não. Eu vou olhar para esse medo, eu vou olhar para isso que está me incomodando, eu vou olhar por que essa necessidade de ir no mercado toda hora, de encher meu carrinho. Vou olhar para isso, vou acolher isso e direcionar os meus pensamentos e a minha oração. Bem delimitada mesmo, né? Que é isso que você tá colocando, né? Vamos colocar específico como a gente vai fazer essa oração. Eu quero o que e como, né? Bem direcionado, né? Algo que tem um foco, você sabe para onde você está olhando, né? Você não está andando a esmo em círculos sem saber onde chegar. Você sabe onde quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar na cura. Mas a minha cura, ela não vai ser da noite para o dia, porque a doença não se estabeleceu em mim da noite para o dia. Houve um percurso e agora tem um percurso de volta. E eu estou encontrando todos os dias muitas respostas. E claro, né, que quem teve contato com o vírus, e a gente reza para que, com certeza, pouquíssimas pessoas tenham, mas quem que está entrando nessa frequência, né? As pessoas que precisam, de alguma maneira, também serem trabalhadas, né? Na sua espiritualidade, na sua mente, porque muitas vezes as pessoas também não cuidam do corpo delas. Elas vão abandonando. E aqui eu não estou falando nem da gente ser gordinho ou da gente ser magrinho. Eu estou falando de cuidados mesmo. Fazer a suplementação de vitaminas, tomar bastante água, dormir bem, encontrar momentos para uma boa leitura, encontrar momentos para fazer nada. Silenciar. Gente, tipo, tem dia que eu falo, hoje eu não vou fazer nada. Fazer nada também é gostoso. Sim. Não é? Exatamente. Ir num sítio, né? Andar descalço, abraçar uma árvore. Coisa que parece bobo. Às vezes, para quem não está no mundo terapêutico, muitas vezes parece bobo. Mas que quando a gente começa a praticar, a gente não quer mais deixar de fazer. É vida. Você sabe outra coisa que eu escuto das pessoas? Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu não suporto ficar na minha casa, né? E daí, quando eu pergunto o que tem lá dentro que te incomoda tanto, aí paira o silêncio, né? Porque tem um monte de coisa lá dentro da casa que eu não olhei, que eu não cuidei, que eu não percebi, que agora eu sou obrigada a olhar. Sim, exatamente. Sou obrigada a incluir. Abraçar, amar, perdoar, né? Essa semana eu brinquei com o Rogério, eu falei assim, ó, em dezembro a gente vai ter 3 coisas. Várias crianças nascendo. Não tem os bebês do carnaval? Vai ter os bebês do coronavírus agora. Então, em dezembro vai ter muita criança nascendo. Vai ter casais que se separaram porque, na verdade, eles nunca conviveram. E aí eles descobriram que eles não se gostam, entendeu? Exatamente. E vai ter os casais que estavam se separando e que novamente vão poder, estão tendo a oportunidade de um reencontro. Então, se a gente olha só para o mal ou para aquilo que é difícil de olhar, a gente não vê a beleza do que está acontecendo em volta. Gente, tem muita coisa linda acontecendo em volta. Eu não sei, assim... Hoje eu conversando até com o Jorge, né, que é esse que eu falei que é paranormal, ele perguntou como eu estava, eu falei assim, olha,
eu tô feliz, eu tô alegre, eu tô como todas as pessoas, em casa, mais feliz e com muita esperança de que dias melhores chegarão. E não é que esse dia seja ruim, ele simplesmente é um dia diferente dos outros. Mas ele é uma oportunidade de viver um dia diferente. Olha Sim. quanta beleza que tem nisso. E quanta Então, o nosso olhar... solidariedade, né? A gente Exato. começa a ver acontecer, né? A gente começa a ver as pessoas começarem a perceber além delas, né? Quando elas ficam dentro de casa, elas olham aquele guarda-roupa, vou arrumar o guarda-roupa. Aí vem aquele monte de roupa que eu não preciso mais, né? E aí eu começo a distribuir aquilo, sapato, Sim. roupa, né? Quem está se permitindo mergulhar dentro de si nesse processo está tendo um crescimento imenso. Certeza. Eu sou sincera em dizer que eu mergulho mesmo e eu acho que arrumar guarda-roupa ajuda muito também, porque vai mexendo nas nossas gavetinhas internas, né? E a gente para olhar uma roupa e vem uma lembrança, e vem um sentimento, e vem uma emoção que talvez não tenha ficado assim tão bem trabalhada. Uma coisa que eu acho que ajuda bastante a gente a trabalhar as memórias, né? As emoções que ficaram estacionadas ali, vamos dizer assim, são as fotos. Gente, organizem seus álbuns de fotos. Assim, olha, é de chorar, é de rir, é um misto de sensação e sentimento e possibilidades de olhar de novo e acolher coisas que você, talvez naquele momento ali, pela circunstância, não pôde apreciar o belo dentro de cada situação que você viveu. Exatamente. Então, as fotos é um registro, né, que a gente fez ali, captou naquele momento e que traz muita informação pra gente. E isso é muito legal. Então, assim, eu acho que é hora mesmo de arrumar todos os armários, todas as fotos, sabe? Limpar embaixo da pia, limpar os armários da cozinha. E isso também refletindo, né? E assim, né, Lu? Ao mesmo tempo que você vai estar se desfazendo de coisas que já não te preenchem mais, poder estar ocupando isso com coisas que vão te fazer bem. Trazer para a vida uma rotina que talvez você falava assim, mas eu não tenho tempo, né? Então, quando você começa a acrescentar essa rotina nova, que seja tomar mais água, Sim. que seja silenciar, fazer uma meditação por 5 minutos, que seja rezar, que era algo que você queria fazer, mas você nunca tinha tempo, acordava atrasada ou chegava muito em casa, muito tarde em casa, cansado, deixava isso para lá, mas acrescentar uma coisa nessa rotina que te traga, né, essa coisa boa, né, que te ajude nesse processo todo. E limpar abre espaço, né? Uhum. E se a gente tem espaço, as coisas novas têm, porque senão a gente também fica rodando o mesmo dia várias vezes, né? É como um pendrivezinho que a gente vai lá e limpa ele, e ele tem espaço para que a gente guarde outras coisas, né? Outras coisas boas, que a gente queira de fato guardar, né? Como uma lembrança positiva. Então, mais do que limpar, né? É abrir espaço para que o novo possa entrar. Abrir espaço para o novo entrar, né? Essa nova postura, essa nova consciência, né? Que eu acho que o mundo está pedindo uma consciência nova, né? Uma consciência onde eu tenha essa fé consciente, não essa fé de que Deus vai resolver tudo para mim, né? Eu preciso fazer a minha parte. Essa é uma fé bem infantil, né? Completamente infantil, mas é a fé que a gente vê nas pessoas, né? Deus vai fazer tudo por mim. Nós somos ensinados, né? Nós somos ensinados assim, sem julgamento, né? Tá tudo bem. Mas a gente também pode desenvolver uma fé um pouco mais até racional, vamos dizer assim, no sentido de que a razão e a fé, a gente já conversou sobre isso muitas vezes, né, Vanessa? Que uma fé só emocional, ela não me leva a lugar nenhum. Porque para que algo até dê certo, nós precisamos unir razão e emoção, e daí sim nós liberamos um grande poder
de mudança, um grande poder de cura, né, na nossa mente, no nosso corpo físico. Então, não é só essa fé emocional que é infantil, né? Fé que que Deus ou que o outro, né, representando Deus, possa fazer por mim. É muito da criança ainda, né? Então, são várias coisas aí que nós podemos melhorando e mudando o dia. Caiu, mas eu continuo. Travou. Internet, né? Vários terapeutas falando, a gente tem sempre acompanhado várias lives, né? Isso é bom. Eu acho que isso abriu um campo para a gente poder falar. Eu não tento vender nada aqui não. Assim, eu acho que o mais importante é a gente poder trazer para as pessoas um pouco mais de conhecimento para que elas possam refletir sobre os padrões delas, né? E claro, eu acho que as pessoas também estão no momento de procurar ajuda, sim. Né? Não, eu falo as pessoas, incluindo a gente, né? Todos nós. Sim, né? sim. Todos nós precisamos. Desde que começou essa pandemia, eu já devo ter feito umas 3 sessões de psicoterapia já, né? Porque mexe com a gente, mexe com as nossas memórias. E se a gente não olhar para isso, a gente vai ficando cristalizado, né? Diante das coisas. Exatamente. E isso vai repetindo, né? É o quê? É fazer sempre igual. E nós vamos fazer igual o quê? Igual a memória que está registrada. Porque não dá pra gente fazer diferente. O que está aqui dentro, está aqui dentro. É como a gente aprendeu. Se a gente nunca mudou, nunca reestruturou, nunca reprogramou, nós vamos fazer igual. Não é porque a gente é bom ou ruim. É só porque. O que é o nosso consciente? O que o subconsciente vai fazer? Ele vai exatamente fazer com que o corpo reproduza aquilo que está lá. Que está gravado. É a informação viva que está ali dentro. Né? Ah, mas aprendi com não sei quem, com não sei quem. Ótimo, tá vindo tudo agora. Se você não for para terapia, se você não for lá, entrar em contato verdadeiramente, com profundidade com o que você sente, isso vai continuar se repetindo até a sua morte. Infelizmente. E né? Eu olhando para um contexto amplo, assim, olhando para o movimento da sociedade, né? Um movimento onde a gente trabalhava, sem parar um minuto, né? Na busca do que e para quê. E aí, exatamente, de repente, vem e freia a gente. E coloca a gente para dentro de casa. Um movimento completamente feminino, colocando a gente para dentro. Stop. Né? E quando a gente entra nesse stop, a natureza está mostrando para a gente o quanto as pausas são importantes. Olha quantas reportagens mostrando a natureza, tartarugas na praia, golfinhos no canal lá da Itália, a camada de ozônio, né? Então, quanto essa pausa, esse trabalho nosso, né, o trabalhar do dia a dia, precisa respeitar as pausas, precisa fazer a coisa andar um pouquinho menos desacelerada, sabe? E ver o que realmente é importante. Se trabalhar dessa forma é para quê? Vai me levar aonde? Né? Esse tempo em que eu não posso parar para nada, o que eu não quero olhar, né? Então são todas questões que eu acho que estão norteando tudo isso que está acontecendo agora, né? Levando a gente para esse refletir, essa postura diferente, né? Essa semana eu estava assistindo, eu sempre procuro uns vídeos, coisas informativas para assistir, estudar, né? E um rapaz que é da Sistêmica falou assim, que não existem acidentes e nem incidentes, né? O que existe é a realidade daquilo que precisa acontecer. Quer dizer, as coisas acontecem para um bem maior, que é o quê? Que é integrar. Né? O quanto essa natureza não estava integrada, né, em nós, o quanto nós, na verdade, não estávamos integrados à natureza, no sentido de cuidar dela, né? Então a natureza vem ensinar pra gente que o caminho é se integrar. Olha, essa natureza não é muito sábia. Ela está falando de integração o tempo inteiro.
né? Lidar com um vírus, né? Um vírus pode até ser mesmo ter um segredo revelado, né? E por que não? Exatamente. Ele é O segredo da devastador. humanidade. Ele traz. Sim, exatamente. Ele vem abrindo nossas almas e falando: mostra aí a raiva de vocês, o medo, a indiferença. Eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. É o segredo revelado. Traz choques? Traz. Traumatiza? Sim, verdade. Traz tristeza, traz decepção, traz frustração, traz tudo isso junto. No entanto, traz inclusão, pertencimento, hierarquia. Quem chegou primeiro? A natureza chegou primeiro. Nós chegamos por último. Olha isso, olha o quanto nós desarmonizamos o planeta, olhando no sentido de hierarquia. A natureza falou, pera aí. Sabe outra coisa que eu estava pensando? Né? Você sabe outra coisa que eu estava pensando? E que eu falei assim, nossa, a hora que eu conversar com o aluno vai conseguir me ajudar a olhar para isso também. Ele atinge o pulmão, né? Tristeza, e o pulmão, né? É tristeza. Então, quanta tristeza foi excluída do mundo, né? Foi jogada debaixo do tapete nesse período em que a gente só fez, só trabalhou e não se permitiu olhar. E pulmão também vai falar sobre relacionamento, né, Vanessa? Porque são pares. O meu feminino com o meu masculino. Por isso eu estou dizendo, né, dessa natureza convidando a gente para integrar as nossas forças, para parar com as guerras, parar com as brigas internas. Dentro de nós, fora de nós, com os nossos familiares. Então, a natureza não faz nada. O universo é harmonizado. Ai, que pena. Vamos ver como vai ficar na... Algo desarmoniza, todo o nosso foco vai para lá. É natural que aconteça isso. Porque nós somos o universo. Então, quando algo desarmoniza dentro de nós também, qual que é o nosso foco? Inteiro para esse lugar. Entendeu? Se aparece uma doença física, o que a gente vai fazer? Opa, peraí, como que a gente pode curar? Né? Daí a gente vai ter os que vão para a doença, a gente vai ter para os médicos, os que vão para os terapeutas, os que vão para o espiritual. E eu já fiz tudo de uma vez, né? Eu falei, eu vou seguir os 3 caminhos junto. Se eu não sou bobo, eu já percebi que o impacto vai ser grande. Eu já vou caçar meus 3 rumos, vou cuidar da minha mente, né? E eu acho que quanto mais a gente consegue olhar para nós enquanto ser humano, olhar para as pessoas enquanto ser humano, olhando, né? Eu digo que são 4 coisas, na verdade, né? É a nossa mente, a nossa emoção, a nossa razão e a nossa espiritualidade, né? São 4 coisas que estão unidas numa coisa só. Então, não dá para tratar só o corpo, se muitas vezes aquela questão tem uma raiz muito mais espiritual ou muito mais emocional do que física. Então, nós precisamos olhar como um todo, né? Como eu disse, não existe acidentes. E você sabe uma coisa que eu também tenho parado muito para pensar sobre a coisa da espiritualidade, né? O quanto a gente ainda confunde espiritualidade com religiosidade. Sim, e o quanto muito. A gente ainda está no pensamento de que só a minha religião é a certa. Isso não é uma, são todas, né? Sim. E aí, quando o que a gente faz? Exclui a outra, porque só a minha é a certa. E aí, nesse momento, a gente precisa unir todas as orações. Exatamente. Todas elas são importantes. E ela precisa ser direcionada, porque senão também... Ou seja, quem dirige, quem está acima, né, precisa também orientar as pessoas que ficam ali por nós chamados intercessores. Exato. Né? Não adianta só ir lá rezar uma Ave Maria atrás da outra, entendeu? Nós precisamos direcionar isso. Exato, exato. Tem que ter intenção e direção. Ô Lu, falta alguns minutos e você tinha falado de uns livros. Alguns minutos? Falta aí, acho que quantos, Larissa? 15? 15 minutinhos para acabar a live. Então, olha, eu vou até mostrar, de repente, se alguém vai estar ao contrário, né, gente? Mas olha a capinha dele como é.
Ele se chama Corpo, Território do Sagrado. Nossa, deve ser legal esse livro. É um livro muito bonito que, inclusive, fala de todos os órgãos internos. É bem interessante. Mas hoje, aqui olhando, né, eu peguei e eu achei aqui uma coisa sobre a terapia corporal, que eu achei bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Uhum. Para a cura, o fundamental é a conversão. Ser abertura e não fechamento. Movimento e não estagnação. Dança e não estática. Ser dúvida e não certeza. Ser coxo e não super-homem. Da presença da redenção na própria existência de cada pessoa, brota a força nova para enfrentar os males desta vida presente, passada e futura. A conversão também promove uma cura de memória. É a cura dos sentimentos subconscientes, da ansiedade, medo, vazio ou inutilidade. Atribui-se um grande poder terapêutico à paz interior. Quando a consciência está cheia de amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, doçura, domínio de si, ela possui força de cura contra qualquer mal, inclusive o corporal. Ou seja, eu preciso ficar dentro de casa, né? Porque é essa recomendação. Mas como eu estou dentro de casa, né? Eu posso dançar, posso cantar, eu posso pintar, Ler um bom livro. eu posso. Alguém perguntou o nome do livro? Deixa eu só falar. É Corpo, Território do Sagrado, é do Evaristo Eduardo de Miranda. Alguém perguntou ali, estou respondendo, que é um livro muito bom mesmo, vale muito a pena ler. E já que a gente tem lindo. E assim, uma parte pequena, né? Mas que eu acreditei que cabia aqui com o que a gente ia falar. E trazendo para os escritores que a gente conhece mais, né? Muita gente acompanha também a Cristina Cairo. Nesse livrinho dela aqui, ó, Beleza e Saúde, eu encontrei uma coisa bem interessante, né? Porque quem não conhece a Cristina Cairo, ela também se curou através da própria mente, né? Sem a utilização de medicamentos ou de cirurgias. Então, nesse livro, falando sobre a saúde, ela diz assim: deixe o orgulho e os medos de lado e mostre-se disposto a fazer as mudanças internas, pois só assim você conseguirá quebrar a influência genética em sua vida e, por consequência, na de seus descendentes, que também comungarão dessa liberdade e felicidade. Não importa qual seja a sua religião ou sua crença, mas seja a que for, siga com fé absoluta, porque isso não altera essa grande verdade. Os efeitos da hereditariedade podem ser interrompidos, só depende de você. Então, de alguém que venceu, né? Hã? E ela não venceu uma vez, né? Acho que ela venceu 2 vezes, né, Lu? Sim, um tumor, né, na coluna e depois acho que um outro problema na coluna também. E virou uma grande estudiosa, uma pessoa que está no mundo auxiliando muita gente, trazendo uma mensagem de cura, né, de dentro para fora, que na minha visão, né, que também é o tipo de tratamento que eu optei para a minha vida, porque eu não acredito que uma doença possa tirar de nós a alegria de viver, a não ser que a gente permita isso, né? Exatamente. Então, eu deixo também aqui para vocês, né, como eu disse na outra live, sempre uma mensagem de amor, de esperança. Tudo tem jeito, tudo. Eu escutei muito, sabe, Lu? Eu lembrei muito de você no período em que eu estava de recuperação, que as pessoas falavam assim para mim. Mas, e agora eu escuto também, mas você não tá triste? Tô tendo a oportunidade de fazer diferente, né? De trazer, de repente, essa alegria de, mas você tá mancando ainda. Oxe, mas eu tô andando. Tá viva? O quanto que as pessoas, o quanto a gente, diante das situações que acontecem na vida, a gente traz só a tristeza. O quanto a gente pode, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente trazer a alegria de que
Antes de chegar no Brasil, um monte de gente já mostrou pra gente qual era o caminho de cura. Isso Quantas mesmo. pessoas morreram para mostrar pra gente qual era o caminho de cura? 30 mil, 40 mil pessoas morreram para mostrar pra gente qual era o caminho? Que é a solidariedade, o amor, a alegria, a fé, né? Então, o quanto a gente pode estar honrando essas pessoas nesse momento, sendo isso. Vivendo. Exato. Só tem um jeito de honrar quem foi. Vivendo bem, sendo feliz. Exato. Né? E fazendo da melhor forma possível, mesmo diante das adversidades. As adversidades, elas virão todos os dias, de muitas maneiras. Mas como eu olho para isso, é que determina a força interior que eu tenho ou não. O quanto eu estou disponível para essa vida. Né? Eu sempre coloco nas minhas postagens, né? Eu fico com a vida, eu estou na vida, eu escolho a vida. Porque, de fato, eu escolho mesmo. Escolher sempre. Porque não importa o que aconteça, não importa o que você tem para comer hoje ou o que você tem para vestir. A vida está acima de qualquer coisa. Isso é o mais importante, a vida. Né? Eu estou viva, isso é maravilhoso. Se a gente tem vida, a gente faz tudo, né, Lu? A gente recupera dinheiro, a gente encontra outro trabalho. É uma grande oportunidade, na verdade, né? Outro dia eu vi, a crise é uma grande oportunidade de mudança, de crescimento, de transformação. Exatamente isso. Sim, né? Exatamente. Sempre uma oportunidade. Todos os dias que a gente abre os olhos é uma oportunidade. E a gente só pode dizer muito obrigada. Porque quantos não poderão fazer isso, né? Então nós podemos continuar também por muitos que não podem ou não poderão. Enfim, né? Mas a cura é o amor. Então, se a gente vibrar no amor, mesmo que este mal atual nos atinja, né? Através da nossa mente, do nosso corpo bem equilibrado, nós podemos também lidar e superar, né? Isso daí. Outro dia eu fiz uma live aqui com o Heitor sobre vibrar no amor, né? E vibrar no amor é entrar nessa frequência dos anjos, né? Que todos nós podemos fazer. Claro. Né? Todos podemos e devemos. Né? É o caminho de cura que a gente tem. Exatamente. Né? Vibrar nesse amor primeiro por nós mesmos, né? E depois esse amor que se espalha aí para o outro, em direção ao outro. Eu quero deixar para o pessoal que está assistindo aí, Vanessa, até que vai ver depois. Hoje eu terminei de assistir uma série que eu achei muito interessante. Porque trabalha essa questão das nossas memórias e quanto isso nos influencia e a gente não se dá conta muitas vezes, né? Se chama A Maldição da Residência Hill. Tá na Netflix. São 10 episódios, uma temporada só. A Maldição. A Maldição da Residência Hill. Muito, muito interessante. Vai trabalhar essa questão da espiritualidade, o quanto essas memórias ficam, né, nos lugares, o quanto nós somos influenciados por essas memórias, né? E mesmo se mudando daquele lugar, mesmo o pai ali tendo evitado contar a verdade, o quanto isso na vida dos filhos influenciou a ponto da filha mais nova voltar para casa, para aquela casa e cometer um suicídio. Então, assim, nós somos o tempo inteiro guiados por isso que parece ruim, mas que no fundo também é amor, né? Tudo é amor, na verdade, né? É que o nosso olhar não permite a gente se conectar com as coisas dessa forma, né? Sim, porque também a gente tem um olhar para que a vida seja preservada, e que bom, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho de como a nossa mente funciona também, para que a gente não caia, né? Que a gente possa ter algumas bases, né? Como disse o Vitor lá no nosso curso de constelação, uma base sem base, né? Sempre vou me lembrar dessa frase. Uma base sem base, mas no fundo nós temos muitas bases, né? E a nossa mente, né? O poder da nossa mente é uma dessas bases. Precisa sim
estudar, se compreender, procurar ajuda. E é fundamental, né? Nesse tempo que a gente faça gostar bastante. Não sei como está nosso tempo aí. Daqui a pouco vai acabar. Não adianta querer passar por isso correndo, né? Porque a ansiedade é que a gente queira que isso passe mais rápido, né? Mas não vai cada coisa tem seu tempo para acontecer. Sim, eu acredito tem dias que ela vai passar mais rápido. Eu acredito que ela passe mais rápido conforme a gente for aprendendo com ela. Aí claro. Eu acredito que ela passe mais rápido. E é normal. E tem dias que eu também fico angustiada. Que eu falo assim, ai meu Deus, eu quero ir pra rua, eu quero comprar alguma coisa, entendeu? É normal, é do ser humano, né? Mas assim, acho que nesses dias todos, acho que eu saí ontem, fui ver meu pai, né? E fui ver minha mãe. Natural, né? De quem tem os pais vivos, a gente querer ir lá dar uma olhadinha, ver se as pessoas com mais de 60 estão bem. Mas assim, foi o único dia que eu saí, fico em casa super de boa, não tenho dificuldade, até porque eu trabalho em casa, então para mim não muda muito da minha rotina, né? É tranquilo. E tô bem, assim, mas a angústia vem, é natural, e a gente tem que dar um lugar para isso, né? De onde vem essa angústia, né? O que eu faço com isso? Aí, às vezes eu deito um pouquinho, durmo um pouquinho, rezo um pouquinho, leio um livro, escuto um áudio, enfim, faço uma música. Aliás, né, tá saindo umas músicas lindas aí, né? Eu tô sabendo. A gente vai fazendo música conforme as dificuldades vão vindo, a gente vai transformando em arte a nossa dor, a nossa dificuldade, enfim, né? Bom, sempre tem lugar para arte. Eu acho que deve estar. Falta 23 segundos para terminar a nossa live. Gente! Lu, gratidão. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Obrigada pelo convite. Estou à disposição aqui. Até mais, pessoal. Uma boa noite. Deus abençoe. Um beijo.